E é um outro conceito ainda, né? Que é o conceito da gnose pessoal. Que é quando o indivíduo tem uma espécie de epifania e aquilo é chamado de gnose. E aí já é mais magia do caos, né? Exato. Muito falado na magia do caos, etc. Mas basicamente é uma epifania. E que muitas vezes é chamado de gnose. Mas como seria essa epifania, por exemplo? Você, por exemplo, está estudando um determinado assunto e você recebe, né, ou considera que recebe, uma iluminação sobre aquele determinado assunto. Um entendimento especial, etc. Mas isso pode acontecer, sei lá, você também vendo um filme, você sozinho meditando, pensando, pode ser? Por isso, pode. Inclusive, alguns segmentos vão ser muito... vão ter certa receio desse tipo de coisa. Por quê? Muitas das vezes, esse tipo de gnose ou pseudognose é usada para a formação de determinados segmentos, que muitas das vezes conduzem os incautos para essas conhecidas seitas e etc. Então o indivíduo diz que teve uma revelação através de um estudo específico, de um livro sagrado, etc. Ele diz que teve um entendimento. É uma coisa dele. Ele chegou àquela... É por isso que acaba sendo perigoso de certa forma. Perigoso, exato. A pessoa tem que ter um clareamento, uma clareza, na verdade, mental, para entender que não é porque talvez você criou uma teoria conspiratória na tua cabeça ou algo do tipo que aquilo realmente seja real. Você tem que analisar novamente, botar para analisar de novo, ver como é que é a prática daquilo, para depois você talvez pensar que aquilo seja de fato algo que você vai de fato usar. Por isso que o ocultismo, e às vezes as pessoas têm parece que não entendem muito bem isso, o ocultismo é uma espécie de ciência da espiritualidade, né? Então o que a gente faz? A gente estuda. E a gente tem que estudar o tempo inteiro, justamente porque para se um indivíduo chegar falando determinadas coisas, a gente consegue comparativamente verificar se aquilo ali que ele está falando faz sentido ou não em termos esotéricos e espirituais. Então, as pessoas que muitas vezes têm um comportamento mais, digamos, suscetível, impressionável e etc., são usadas por esses indivíduos, né, que geralmente são mestres na manipulação, e dizem lá que teve uma gnose, uma revelação especial, etc. Ele vai lá, começa a iludir essas pessoas, né, o canto da sereia, né, e essas pessoas, por não terem os fundamentos ocultistas, esotéricos para avaliar aquilo, acreditam e muitas vezes são conduzidas ao abismo. Então, o caminho do ocultista, ele tem que ser um caminho de estudo, né, de prática, para aqueles que queiram praticar, mas essencialmente de estudo. E como é que se estuda? Não é ouvindo os pseudo-mestres, etc. É estudando mesmo, livros e etc. Por quê? Porque todo indivíduo... Uma coisa que eu vejo... Eu vou aproveitar a oportunidade aqui. Vou dar uma dica para as pessoas, tá? Vocês tenham muito cuidado, né, as pessoas em geral que estão chegando nesse meio, em... me foge a palavra agora, mas dar... Validar um indivíduo que se diga mestre em um determinado assunto se você não conhece aquele assunto. O ocultismo também funciona de análise por par. Então, se, por exemplo, um indivíduo se diz mestre no tarô, verifica se outros mestres do tarô validam as palavras daquele indivíduo. Por quê? Porque é um conhecimento técnico. É um conhecimento técnico. Se esse indivíduo só joga tarô, por exemplo, estou falando tarô, mas pode ser qualquer coisa. Sim. Porque ele teve uma gnose, pode ser coisa só da cabeça dele. Entende? E aí a pessoa não tem o conhecimento, ela se ilude com aquela estética que o indivíduo cria, ela fala, não, esse indivíduo é bom. Mas a pergunta que fica é, como que você sabe que ele é bom se você não tem conhecimento, fundamento para avaliar isso? É complicado, né? Porque é o seguinte, é a mesma coisa de você chegar no consultório médico, que tem toda uma estética ali, tudo bacana, a recepcionista te recepcionou bem ali, falou com você, te saudou, serviu um cafezinho, aí você chega na sala, tem uma TVzona, o cara tem 200 diplomas na parede, aí ele te fala o seguinte, você tem que comprar esse medicamento aqui, porque você tem essa doença. Como é que você vai falar não? Então, é que tá. Você tipo movimentou um negócio aqui. Exato, mas ali, por exemplo, ele tá validado, né? Ele tem os diplomas, outros indivíduos, os pares validaram ele. Pode ser que seja falso, aí é outra história. Aí é crime. Exato. Mas se ele foi validado pelos outros pares, então, ok. Por isso que na macumba, né, nas tradições de macumba, na quimbanda, no candomblé, na umbanda, o que você tem que verificar quando um indivíduo diz que é sacerdote? Quem validou ele. O pai de santo dele, ou a mãe de santo, etc. Quem te iniciou? Então, teve alguém que veio antes, né? Isso não quer dizer, veja bem,
que se a pessoa tem a sua gnose ali, etc., porque eu não aprendi com ninguém, pode ser que ela seja efetiva. Boa observação. O problema é quando você valida a autoridade daquele indivíduo sem ter o fundamento para validar isso. Você pode dizer, por exemplo, aquele médico ali me atendeu e para mim deu certo. Mas você não pode dizer que ele é um profissional excepcional na medicina se você não tem conhecimento da medicina. Você pode dizer que para você funcionou. Deu certo.